Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Agradeço imensamente a participação de todos. Eu peço para que vocês fiquem conosco. Hoje a live está imperdível com o nosso querido Wilson Domingues. Ele vai falar sobre o conhecimento de si mesmo. Então, mais uma live da noite. Antes de convidar o Wilson, eu quero dar os recados da noite. Primeiro, a live de amanhã, quarta-feira, ela vai começar na modalidade presencial. Deixa eu chamar o Wilson primeiro, antes que eu perca. Não, chamei a... Wilson, você não está aparecendo, meu querido. E agora, José? Pronto, apareceu. Wilson, eu já te chamei, está sem som? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Aleluia! Já agradeço a Nossa Senhora da Live, porque eu não vou fazer essa live sozinha, hein, Wilson? Muita Oh, responsabilidade. poxa vida. Não, com certeza. Tenho certeza que seria ótima. Bondade sua. Você está me ouvindo bem? Pelo visto, está respondendo. O pessoal está dizendo que o som Sim, está ótimo. Antes muito de, bom. de lhe passar a palavra, deixa eu dar os recados da noite. Por favor. Eu falei mais que o repórter na primeira, mas eu não conseguia te colocar na live, então vou repetir, tá bom? Pessoal, para todos que ainda não sabem, a Fraterna ela vai retomar as palestras na modalidade presencial também às quartas-feiras. Então, às quartas-feiras, o horário às 20 horas, nós limitamos na modalidade presencial, nós limitamos a 18 pessoas, justamente para nós protegermos trabalhadores e protegermos também os assistidos. Então, portanto, como o espaço lá ele não é grande, nós tivemos que limitar, vai caber no máximo aí 22 pessoas. Então, este espaço ele já foi preenchido, as confirmações já foram feitas pelo WhatsApp, as confirmações continuam através do meu WhatsApp, que é 99404-2470, depois eu escrevo para vocês no direct. E para o domingo, que nós continuamos também com o nosso evangelho dominical, às 9 horas da manhã, ainda temos 8 vagas, tá bem? Então, esta é fundamental a gente ressaltar, né, Wilson, que existe este protocolo sanitário, nós devemos seguir justamente para proteger a todos. Eu sempre friso bem, não é a Edi, não é o André, que é o diretor da divulgação, não é o presidente Ayrton, e sim por conta dessa Covid, que a pandemia ainda está aí, as pessoas não podem relaxar, então a gente tem que tomar muito cuidado, não é verdade? Com absoluta certeza. Então vamos lá. Hoje eu tenho a honra de receber o nosso queridíssimo Wilson Domingues. Ele vai falar sobre o conhecimento de si mesmo, um tema super propício, bem importante, para que a gente realmente faça a reflexão, né? E esse autoconhecimento, tanto que ele é importante para todos nós. Antes de passar a palavra para que o Wilson faça a live, eu vou fazer a prece inicial, conforme eu havia combinado com ele. E eu quero começar o trabalho da noite. Primeiro, vamos elevar o pensamento em nosso Mestre Jesus, agradecer o plano espiritual por mais esta oportunidade de tamanha importância, onde nós estamos utilizando esta ferramenta, a tecnologia, para nós disseminarmos a doutrina espírita. E eu quero abrir a live da noite com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando
que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Te passo a palavra, meu amigo. Muito bem-vindo mais uma vez e obrigada por ter aceito o convite. Imagina, boa noite, Edi, boa noite a todos aqueles que estão conosco nesse momento. É motivo de grande alegria estarmos aqui novamente, é uma honra, né? Cada vez que a gente tem a oportunidade de trabalhar e o convite de vocês é fantástico. Eu realmente me sinto muito bem, muito confortável e gosto muito, né? Principalmente porque a gente fala a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e enfim, de tudo aquilo de bom que a gente tem, né? De todos os benefícios que a gente tem cada vez que nós nos aproximamos de Jesus. Você está corretíssima, obedecendo a todos os protocolos de segurança, então é importante porque é uma forma de preservação de todos, não é? Então faz muito bem, temos que ser rigorosos nesse sentido. Eu queria comentar com você que eu estava pensando em fazer a prece, né? A prece final, a oração de São Francisco. Olha só, Olha que coisa sintonizados. maravilhosa. Estamos sintonizados, então nós teremos São Francisco para abrir e para encerrar a nossa Olha que noite. beleza. Que legal, muito Nada bom. é por acaso. Não, absolutamente. E então, realmente, é com grande alegria. E o tema, quando você fez o contato comigo, eu achei extremamente importante falar a respeito desse tema, principalmente até pelo momento que eu particularmente estou vivendo. Então, o processo de autoconhecimento, ele acontece desde o momento em que você nasce até o momento que você morre, até o momento que você desencarna. Nós estamos sempre buscando o nosso desenvolvimento, a nossa adaptação ao mundo. Nós precisamos nos adaptar e a saber viver a nossa vida de relação, que é tão importante, de uma forma plena, absoluta, com serenidade, com equilíbrio, com amor, procurando fazer com que as nossas atitudes elas sejam sempre pautadas no bem, né? Que nós tenhamos a possibilidade de saber avaliar as nossas atitudes da seguinte forma: se alguém estivesse fazendo isso para mim, será que eu estaria satisfeito? Será que eu estaria contente? Eu iria ficar chateado, triste? Então nós temos uma excelente bússola nesse sentido, né? E hoje nós estamos vivenciando um momento ímpar, que é essa questão da pandemia. A pandemia fez com que todas as pessoas pudessem olhar para dentro de si, olhar para as suas casas, olhar para os seus negócios, uma verdadeira reviravolta. Muitas coisas estão acontecendo, está sendo um processo doloroso para alguns e para outros que no primeiro momento ficaram apreensivos e de repente surgiram outras oportunidades de trabalho, de negócio, enfim. Sempre a mudança, ela sempre traz consigo grandes oportunidades. É que muitas vezes essas oportunidades, que nem falava ali a Coca, elas estão disfarçadas de grandes problemas. E sem os problemas, o que nós faríamos? Como é que nós iríamos trabalhar o desenvolvimento da nossa inteligência? É interessante isso, porque Deus, ele nos dá a vida e ele nos dá esta vida de uma forma onde nós tenhamos a possibilidade do desenvolvimento. Já imaginou se nós tivéssemos absolutamente tudo aquilo que nós queremos e não aquilo que nós precisamos? Como é que ia ficar? Muita gente não ia fazer absolutamente nada, né? O conceito de felicidade é um conceito equivocado, é aquele conceito de que eu vou levar uma vida contemplativa, eu vou
sabe, il duce fa niente, né? Não vou fazer nada da minha vida, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero comer, eu quero beber, enfim. Queria encontrar nos prazeres, nos gozos terrenos, uma felicidade que não existe, porque a nossa vida ela é transitória. Então, a busca da felicidade, entendo eu, está justamente nesse processo de saber viver com harmonia e entendimento e aceitando tudo aquilo que Deus nos coloca no caminho, principalmente porque se Ele está colocando. Deus é infinitamente bom e justo, Deus é pai, Deus é mãe, Deus é o criador de todos nós. Então, Ele quer, eu coloco assim, Ele quer porque é uma lei dele, olha, nós estamos aqui para buscar o nosso desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele vai acontecer através do desenvolvimento das nossas potencialidades, das habilidades que nós temos. E se nós não nos dispusermos a enfrentar os desafios que surgem diariamente no nosso dia, nós não teremos a possibilidade de desenvolver as nossas habilidades, a nossa inteligência. Podemos verificar com uma certa facilidade que o verdadeiro crescimento ele só acontece nos momentos difíceis, nos momentos onde nós estamos mais preocupados, é onde nós vamos buscar alternativas, aonde nós vamos buscar meios para que a gente possa continuar trabalhando o desenvolvimento, para que nós possamos trabalhar a adaptação às circunstâncias da vida que a vida coloca, como, por exemplo, essa condição da pandemia, que foi uma verdadeira reviravolta, né? Muitas coisas mudaram e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças. E no meio dessas mudanças é aquilo, mas poxa vida, né? O que eu faço? Como eu devo agir? De que maneira eu preciso me comportar para que eu possa conseguir tirar o melhor proveito da vida? E aí é onde eu acho fantástica a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, cujo título, né, é o conhecimento de si mesmo. Quando o Kardec pergunta, né, para o Espírito da Verdade, aliás, quando ele pergunta para Santo Agostinho, né, qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal? Olha que coisa interessante. Como eu faço para progredir e como eu faço para eu ter possibilidade de não me deixar levar por aquilo que vai me prejudicar? E aí, então, Santo Agostinho ele diz, um sábio da antiguidade já lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Então, lembrando, este sábio, né, Sócrates, quando ele entrou no oráculo de Delfos, ele viu lá escrito, né, conheça-te a ti mesmo. Ele falou, poxa, está aí o segredo do nosso trabalho interior, do nosso desenvolvimento. Então, a busca interior, as pessoas só conseguem ser plenas quando elas se conhecem, quando elas sabem aquilo que podem e aquilo que não podem fazer, quando elas conhecem os seus limites, quando elas conhecem as circunstâncias de vida em que estão. E a partir daí, nós começamos a trabalhar internamente e a agir de uma maneira melhor, mais saudável, mais comedida, em todos os aspectos. Vejamos que nós temos hoje, e principalmente em épocas de pandemia, onde o uso da internet está sendo fundamental. Por quê? Porque a internet te permite a interatividade. Antigamente era só os aparelhos de televisão. E hoje, a gente, através dos recursos que a informática nos traz, nós temos a interatividade. Agora, nós podemos usar essa interatividade para o bem, e nós podemos utilizar a interatividade para o mal. É uma questão de escolha. E eu posso estar aqui, a gente pode estar falando, fazendo uma live, falando a respeito de Jesus, do Evangelho, de que maneira a gente faz para se melhorar, ou nós podemos escolher outros assuntos
que vão nos prender ainda mais a a vida material, à carne. Nós temos muitos apelos para que nós possamos levar uma vida onde o sucesso é a fama, e fama é o maior número de pessoas, de seguidores, de likes. Existem muitas pessoas que estão fazendo sucesso, que estão se tornando famosas, mas que são exemplos nada bons, totalmente errados e equivocados. E é aí onde nós precisamos efetivamente de saber qual vai ser o parâmetro, qual vai ser a métrica, de que maneira que eu vou poder escolher de forma adequada aquilo que eu faço, aquilo que eu vou fazer, sem que eu prejudique outras pessoas e sem que eu me prejudique. É interessante isso, porque, vejamos, o nosso maior desafio nesse mundo é a vida de relação. E se nós não soubermos nos relacionar com os outros, com o próximo, fatalmente nós teremos grandes dificuldades. E para que nós possamos nos relacionar bem com o próximo, nós precisamos nos relacionar conosco. Saber aquilo que nós devemos fazer, entender como nós funcionamos. E aí é que vai o grande desafio, o maior desafio, né? Que é justamente o desafio de nós nos conhecermos, de nós olharmos para dentro de nós, de aceitarmos as dificuldades que nós temos, de aceitarmos os erros que nós cometemos, de fazermos uma autoavaliação. Esta autoavaliação ela precisa ser diária das nossas atitudes e de tudo aquilo que nós fizemos, para que desta forma a gente consiga chegar àquela condição de, poxa, eu preciso me melhorar. É interessante que Stanley Rosner e Patrícia Hermes, no livro O Ciclo da Autossabotagem, eles citam uma forma de você trabalhar o seu também autoconhecimento e de você se melhorar. E essa forma, ela é muito próxima à forma que Santo Agostinho nos propõe no Livro dos Espíritos. Porque aí, quando ele fala, né, vamos buscar o autoconhecimento, então o Kardec pergunta, mas espera aí, como eu faço para me conhecer? E aí é que entra a grande questão. Então ele fala, faça como eu fazia quando eu estava encarnado. Toda noite eu parava e eu me perguntava, fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito hoje? Fiz todo o bem que eu poderia ter feito hoje? Eu negligenciei em alguma coisa? No que eu negligenciei? De que maneira eu negligenciei? Eu poderia fazer alguma coisa diferente? Alguém, durante o dia ou no final do dia, teria alguma reclamação com relação a mim, por conta de alguma atitude que eu tenha tomado, de alguma palavra sendo colocada de maneira equivocada e levando para as pessoas um desconforto, um mal-estar? Interessante isso. Aí ele faz também uma pergunta, que essa eu acho fantástica, né? Eu estou preparado para, quando eu desencarnar, partir para um mundo onde as pessoas vão ter possibilidade de enxergar, sentir e ver os meus pensamentos? Já imaginou? Você já imaginou se nós tivéssemos esta possibilidade nesse momento? É claro que nós poderíamos utilizar isso de uma forma fantástica, para o bem, dinamizar a comunicação, enfim, de diversas formas, né? Mas já imaginou quantos problemas iriam existir? Porque nós ainda estamos muito próximos do nosso, dentro desse nosso processo evolutivo, nós estamos ainda muito próximos do princípio, nós ainda estamos muito próximos do primitivismo. Então a gente vira e mexe, está pensando em coisas que não deveria pensar. E isso faz parte.
A gente precisa ir se auto-percebendo e ir trabalhando todas essas questões conosco. Então veja, poxa, é para isso que eu me preparo. Eu me preparo para um dia poder me comunicar, conforme nos dizem os espíritos, né? Que eu devo me comunicar de uma forma dinâmica. Você já imaginou, de como seria fácil se eu quisesse falar alguma coisa com você, transmitir uma ideia, eu te transfiro o arquivo, você recebe o arquivo, você já processa na hora, né? Não ia precisar abrir, Que ler tudo aquilo beleza! que está escrito, ia ser uma maravilha, né? Oh, Nossa, imagina o tempo que nós iríamos ganhar para conseguir, né? Se nós conseguíssemos chegar nesse processo, mas não é assim, porque na realidade nós nem estamos nesta condição. Nós ainda temos muitas coisas a aprender. E o processo de autoconhecimento, essas perguntas, elas nos remetem justamente à busca dos problemas que nós temos. Porque nós só vamos conseguir nos melhorar a partir do momento que nós reconhecemos que temos problema, que temos defeitos, que nós precisamos melhorar naquele ponto, naquela área. Então, quando a gente se faz as perguntas, puxa vida, né? O que eu poderia ter feito de diferente? A gente pode se perguntar também, caramba, eu tenho uma dificuldade tão grande com aquela pessoa, por quê? Por que aquela pessoa desperta em mim uma coisa que eu não gosto? O que existe dentro de mim? Porque, na realidade, aquilo que a gente sente quando nós vemos alguém, quando nós ouvimos alguém e aquilo nos toca, na realidade é um processo de identificação. Então, peraí, se eu estou tendo problema com aquela pessoa, alguma razão tem. E vamos procurar resolver e entender essa questão nessa vida atual. Eu acho que é inconveniente nós buscarmos respostas nas vidas passadas. Se isto tiver que acontecer, isso vem para você de uma forma natural. Se não vem, forçar uma natureza, tentar descobrir coisas, e ainda se tiver uma assistência de um profissional que não tenha conhecimento aprofundado, nós vamos arrumar um problema muito grande, porque muitas vezes a nossa cabeça pode fantasiar e encontrar coisas que são irreais. Então, pera um pouco. Se eu estou sentindo mágoa, rancor, se eu tenho dificuldade com alguém, essa dificuldade é minha. Sou eu que estou vivendo magoado, triste, chateado por conta daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não está nem aí. Simplesmente ela vive a vida dela independentemente da nossa. E a gente fica, ai meu Deus do céu, eu não posso chegar perto. Cada vez que me manda uma mensagem, cada vez que fala, eu não aguento, eu não suporto. Peraí, alguma razão tem. Por que esse tipo de coisa acontece? E é esse o grande desafio que nós temos, é buscar entender essas coisas. Muitas vezes, veja, nós temos que buscar lá dentro de nós situações que nós vivenciamos, experiência. Às vezes a pessoa ela pode estar passando por uma dificuldade interior muito grande e ela pode ter um trauma do passado. Ela pode ter um trauma do passado que eu estou falando, é desta vida. A criança, ela pode passar por diversos tipos de problema, por diversos tipos de violências, algumas intencionais e outras sem intenção. E cada vez que isso acontece, existem marcas. Essas marcas, elas permanecem. E essas marcas, elas vão servir de referencial para as atitudes no futuro. É por isso até que esse livro que eu citei, né, O Ciclo da Autossabotagem, ele classifica como sendo autossabotagem a repetição de situações. Então nós vamos repetindo o nosso comportamento, adaptando-o conforme a nossa vida vai se modificando. Mas ele gira, gira, gira e a gente faz a mesma coisa. E se nós não procurarmos entender
a origem desse desconforto, com certeza nós vamos ter sérios problemas. Nós vamos tomar decisões equivocadas, nós vamos agir com as pessoas de uma maneira como não deveríamos agir. E é aquilo, quando a gente faz alguma coisa, não adianta nós jogarmos a responsabilidade para outra pessoa. A atitude é nossa. Então, eu preciso perceber que eu não estou agindo direito. E quando eu não estou agindo direito, eu preciso saber qual é a origem desse problema. Então, vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Nós vamos buscar, vamos fazer esse exame de consciência, todos os dias nos perguntarmos. O Stanley Rosner, ele fala exatamente a mesma coisa. Todos os dias você senta num lugar onde você possa estar tranquilo e faça uma avaliação. Poxa vida, por que eu tive essa dificuldade? Por que eu não consegui fazer tal coisa? É interessante, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte onde ele fala como orar, existe de uma maneira muito clara. Olha, quando você orar, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Beleza, quais são os seus problemas? Se você não souber enumerar, você vai melhorar numa coisa que você não sabe? Ninguém corrige aquilo que julga estar certo. Então, nós precisamos aprender a orar também. Poxa vida, Senhor, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Senhor, eu estou com um sentimento muito difícil, muito ruim, com relação a A, B, C ou D. Me ajuda, me ampara, me orienta. Permita com que benfeitores espirituais possam chegar até mim, ou possam, através de pessoas, através de mensagens, através de amigos, que nós possamos receber a mensagem e ter uma orientação. Isso eu acho que é fundamental. Então, nós orarmos com honestidade. E aquela honestidade de assumir, poxa vida, eu estou realmente com essa dificuldade. Eu não estou conseguindo fazer tal coisa. E a partir daí, a gente começa a perceber, se nós fizermos uma coisa generalizada, nós não vamos conseguir melhorar nunca. É preciso que nós saibamos exatamente quais são as nossas dificuldades. E quando nós conseguimos perceber as nossas dificuldades, o bom é que nós começamos a trabalhar para que essas dificuldades elas sejam modificadas, para que nós nos modifiquemos a ponto de poder chegar e fazer alguma coisa para que a nossa vida se torne melhor. Porque não adianta, nós vivemos num mundo de expiação e provas, nós vivemos num mundo onde a gente tem inúmeras dificuldades. Essa felicidade que se vende por aí é uma propaganda enganosa. A gente vê nas redes sociais, todo mundo posta coisas, pessoas sorrindo, uma vida maravilhosa, quando a gente sabe que não é isso. Espera aí, vem cá, você sabe como é que está o teu próximo? Neste exato momento, quantas coisas estão acontecendo boas e não tão boas? Nesse exato momento, uma pessoa pode estar sofrendo uma violência, uma criança pode estar sendo abusada sexualmente, uma mulher pode estar sendo agredida. E eu vou fechar os olhos para isso? Isso me torna uma pessoa melhor? Sabe? Então é claro que não. Eu só vou conseguir me tornar uma pessoa melhor a partir do momento onde este meu jeito de agir, eu me conheço, eu vou procurar fazer algo que eu possa fazer, não importa se é pouco. Mas eu vou trabalhar dentro de mim para que eu possa ser útil, para que eu trabalhe dentro de um propósito de vida. E quando a gente tem a dificuldade de se conhecer, nós, além dos recursos da prece, dos amigos, dos benfeitores espirituais e da autoanálise, que é, conforme eu comentei, que era o que Santo Agostinho fazia, senta e conversa consigo mesmo, avalia todas as suas atitudes, nós também temos inúmeros recursos terapêuticos. De repente, buscar a ajuda de um psiquiatra. Por que não? Né? O Dr. João Lourenço, ele sempre comentava
comigo, falava, eu vejo muita gente falar, o meu médico, né? E às vezes o meu psiquiatra, ninguém fala, todo mundo acha que é coisa de louco, né? Então veja, por que não buscar o recurso num tratamento psicológico, numa psicanálise, sabe, aonde nós vamos ter o suporte, porque muitas vezes aquilo que nós vivenciamos no passado pode ter sido uma coisa tão ruim, nós mesmos. Quantas vezes na nossa, puxa vida, eu não queria ter feito isso, eu queria esquecer aquilo que eu fiz. Mas nós não podemos esquecer. Tudo aquilo que nos aconteceu, tudo aquilo que nós fizemos, faz parte do nosso patrimônio espiritual, faz parte da nossa vida e nós precisamos aprender. Errei, meu Deus, errei. Vá buscar a reconciliação, vá buscar, vá se desculpar, vai mostrar que você sente muito e esforce-se, que Jesus dizia, vá e não peques mais. Então busca este esforço para não cometer mais aquele erro que você cometeu. E a partir daí, a partir de todo esse conjunto de coisas, a gente consegue gradativamente ir trabalhando o nosso interior. Muitas vezes o que nós precisamos é um amigo, uma pessoa onde a gente possa ligar e conversar. E olha, eu digo para você que quando isto acontece conosco, se alguém nos ligar, muitas vezes a gente tem até o ímpeto de querer resolver o problema da pessoa. Quando a pessoa te conta um problema, o melhor que você pode fazer é ouvir, sem julgamento. A partir daí, sabe, você inclusive consegue perceber coisas que podem estar junto contigo. Não fala, não opine. Muitas vezes, quando a pessoa olha, eu se fosse você faria isso, eu se fosse você faria aquilo. Mas espera um pouco, será? Será que é correto isso? Será que eu tenho possibilidade de sentir a mesma dor que aquela pessoa está sentindo? Às vezes um problema para uma pessoa é imenso e para outra não é nada. Então, para aquela que não é nada, é importante que esse momento seja utilizado com sabedoria. Então tá bom. Então, se para mim eu estou tranquilo com relação a isso, vamos acolher, né? Exatamente, Flávia, ouvir sem julgar. Então, é isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, julgar as pessoas. E quantas vezes nós fazemos isso, né? E então, o processo de autoconhecimento, ele faz com que você consiga ter todas essas métricas, com que você consiga se balizar. Mas você só se baliza quando você verdadeiramente se conhece. Sabe, eu fiquei muito contente, inclusive, porque eu diria para você que os meus 2 últimos anos foi um período bem complexo, bem difícil, onde eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de poder olhar para dentro de mim e poder começar a encarar todos os fantasmas que estavam lá. Claro, não encarei todos, porque se a gente pensa, inclusive, né, que nós não temos só essa vida, e com absoluta certeza, né, nós temos muitos problemas ainda a resolver. Mas por esta daqui já basta. Então, quantas coisas me fizeram mal? Fizeram coisas erradas comigo? Fizeram. Tá, fizeram. Agora, vamos lá. Vamos respirar fundo, perceber e vamos deixar isso para trás. Certo? Vamos viver com isso. Tem coisa, você tem que esquecer. Não, ninguém esquece. Se alguém te fez alguma coisa que te feriu profundamente, você não vai esquecer. Certo? Esquecer seria o ideal. A gente só consegue esquecer efetivamente à medida que o tempo vai passando, a gente demora 1, 2, 3, 4 reencarnações para poder efetivamente esquecer e fazer com que aquilo se torne única e exclusivamente uma lembrança, como as lembranças que nós temos da nossa infância de traquinagem que nós fizemos e de uma maneira, essas traquinagens elas eram literalmente inocentes. Agora,
De que maneira eu estou vivendo com relação a isso? Quer dizer que, por conta daquilo que eu sofri lá no passado, eu vim carregando esse peso e hoje eu estou reproduzindo o meu comportamento, o comportamento que eu precisava ter lá atrás? Não, isso está errado. Além disso, quantas coisas nós fizemos também de errado? Quantas pessoas nós maltratamos? Quantas pessoas nós julgamos? Quantas vezes nós tentamos ser quem nós não somos efetivamente? Então, esse processo de autoconhecimento, de olhar para si e de fazer essa autoavaliação de uma forma honesta, sincera, sem auto-julgamento, sem também ter dó, ter piedade de nós mesmos, né? Porque senão a gente entra naquela coisa, é a síndrome do coitadinho. Sabe? Então a pessoa começa a ter dó de si mesmo, então tudo está errado. Não é assim. A autopiedade, né? A autopiedade, exatamente. Então nós não podemos nos deixar levar por isso. Existem certos momentos, esses momentos de reflexão, eles vão causar muita dor. Sim, vão sim. Mas se você não estiver disposto a enfrentar a dor, você nunca vai melhorar. É isso que é o mais importante. Então vamos enfrentar a dor sim. Nós estaremos muitas vezes chateados, introspectivos, tristes, sim. Muitas vezes coisas que nos aconteceram nos causa tristeza, mas esta tristeza não pode nos impedir de seguir adiante. Não pode nos impedir de continuarmos a nossa vida e no processo de trabalho, no processo evolutivo, burilando o nosso interior, nos melhorando dia a dia. Lembrando sempre que tudo aquilo que nós fazemos é como nós jogarmos uma pedrinha na água. Né? Quando a gente joga aquela pedrinha na água, ela não vai formando ondas por todos os lados. Então, qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo? Qual é o impacto daquilo que eu estou até pensando? Porque pensar também emite vibrações. Então, quando a gente pensa mal de alguém, com absoluta certeza, essas vibrações ruins estão chegando em algum lugar. E veja, o emissor daquela vibração ruim sou eu. Eu estou agindo errado por quê? Porque eu estou gerando coisas ruins dentro de mim, a partir de mim. Então, quão bom seria se nós pudéssemos, através desse processo de autoconhecimento, nós começarmos a aprender a nos avaliar. A nos avaliar e a perceber aquilo que nós não podemos fazer. É muito fácil, inclusive, dar opiniões e falar. Eu vejo muito isso até mesmo em questões de palestras, sabe? E olha, o ouvido mais próximo dessa boca é esse, tá? Então, quantas vezes eu já não tive a oportunidade de falar, não, olha, não é assim e tal, mas espera um pouquinho. Não. Quando a gente fala, nós temos que falar das nossas experiências, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós conseguimos. Porque senão, falar, pregar uma coisa que você não faz, é hipocrisia. Não estou aqui querendo falar que uma pessoa, quando está falando, enfim, está sendo hipócrita, mas nós precisamos, há uma responsabilidade muito grande quando nós estamos fazendo alguma coisa daquilo que nós estamos transmitindo. Então esse processo de autoconhecimento, ele com absoluta certeza, ele vai permitir com que a gente consiga se balizar. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós podemos começar a avaliar, opa, peraí, aquilo que eu estou fazendo, se aquela pessoa estivesse fazendo para mim, não vai ser legal. Certo? Poxa, se eu estou com uma dificuldade, essa dificuldade tem uma origem. Vamos procurar essa origem? Vai ser difícil, vai doer? Muito. Mas vamos fazer, vamos enfrentar. Muitas vezes, no decorrer, nós vamos encontrar caminhos. Poxa vida, olha, de repente eu encontrei aí uma situação onde
putz, eu tenho contato frequente com uma pessoa e essa pessoa, exatamente, Heidi, empatia, e essa pessoa não tá legal. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo. Porque muitas vezes, se a gente insiste, a gente acaba até fazendo uma coisa errada, sendo agressivo, ou permitindo que a pessoa seja agressiva conosco, e depois nós vamos ter dificuldades para poder resolver todas essas coisas, principalmente porque quando foram agressivos conosco e nós não esboçamos nada, única e exclusivamente por medo, e ficamos com aquilo dentro de nós, é uma bomba que a gente tem dentro de nós, que certamente um dia vai acabar explodindo, né? Então, essa questão de autoconhecimento, ela é fundamental. Olha, uma vez uma pessoa que eu conheço, a doutora Luciana, ela é uma psicóloga, ela é especialista principalmente em adicção, né? Então, uma vez ela estava comentando comigo a diferença entre a boa vontade e a força de vontade. Porque nem sempre a força de vontade é a boa vontade. E existe uma diferença muito grande. Por quê? Então ela falou assim, olha, imagina que você está com piriri, né? Você está ruim, o intestino está ruim, você está com diarreia, você não tem condições. E aí você fala assim, poxa, peraí, não, mas eu sou forte. Eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer normalmente. E você pega, se apronta e vai para a rua, vai fazer, vai trabalhar, vai fazer aquilo que você quer. Adivinha o que acontece? Começa, né, dar aquele desconforto, aquele mal-estar. Não, eu vou segurar até que chega uma hora que não segura mais. E aí, olha que situação difícil e desconfortável. Mas se a pessoa conhece os seus limites, não, eu estou com diarreia. Então isso significa que eu não posso sair, eu não vou poder me afastar, eu não vou ter condições, porque senão eu vou passar mal, eu vou ter cólica, eu vou ter um monte de problema. Então eu vou avisar os compromissos que eu tenho. Hoje em dia, com essa questão de home office, fica até mais fácil de trabalharmos de dentro de casa, mas eu vou comprar um remedinho na farmácia, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar próximo de um banheiro, eu vou me hidratar. Você percebe a diferença deste autoconhecimento? O autoconhecimento permite com que você tome as decisões de maneira adequada, sem que você se prejudique e sem prejudicar a outra pessoa. Não somente a outra pessoa, exatamente, Flávia, respeitar os seus limites. Então, é fundamental esse processo de autoconhecimento, né? E, olha, conforme eu disse, né, no início, é uma coisa que vai acontecer, nós precisamos trabalhar esse autoconhecimento do início ao fim da nossa vida. Não tem como, mesmo porque nós sabemos que nós não vamos aprender, que nós não vamos nos desenvolver tudo nesta. Nós ainda temos muita coisa para fazer, nós ainda temos muita coisa para aprender. Às vezes a gente fala assim, não, eu sou um pouco contrário à pessoa que fala, não, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já cheguei aonde eu queria, estacionou. Não é? Então, a gente não para, nós temos muitas coisas que nós precisamos nos melhorar, aprender. Então, graças a Deus. Exatamente, graças a Deus. E esse processo, efetivamente, ele acontece de maneira contínua, ininterrupta, e assim a gente vai seguindo, nós vamos evoluindo. Eu faço uma pergunta, você já imaginou se nós não tivéssemos as dificuldades que nós tivemos? Eu estou falando do ser humano de um modo geral, o homem, a mulher. Quantas coisas não existiriam hoje? E foi justamente buscando a superação que as melhores coisas aconteceram. Então, que a gente busque, através desta autoavaliação, conhecer nossos limites, saber aquilo que nós podemos fazer. Quando nós percebemos que temos limite, isso não significa também que nós não podemos, que não possamos ampliar esse limite.
É tudo uma questão do quê? De treinar, mas eu quero fazer tal coisa. Então se prepara para isso. De repente você vai precisar ingressar numa faculdade ou num outro curso, ou fazer um treinamento. Exatamente, Antônio Carlos, tudo é um aprendizado. Então, a gente fazer um treinamento, bom, de repente, olha, eu estou com um problema de saúde, eu preciso começar a ter atividade física, mas eu não tenho preparo físico. Treina, treina que uma hora você vai conseguir ter aquele preparo físico que você precisa. Então, tudo é uma questão de aprendizado. E com absoluta certeza, como Deus é infinitamente bom e justo, ele é a expressão máxima de amor, de bondade, com absoluta certeza o que Ele quer é o nosso bem. O que Ele quer é que a gente se desenvolva. Então, vamos trabalhar o nosso desenvolvimento. Através do quê? Olhando para nós. Olhando para nós, nos entendendo, verificando, através da baliza, né, que nós conseguimos estabelecer conosco, também com os outros, e aí, com absoluta certeza, nós vamos ter uma vida muito, 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 muito legal. É desta forma que eu imagino, né? E é desta forma que eu tenho verificado, conforme eu te falei, os últimos 2 anos foram muito difíceis e eu diria para você que nesses meus 61 anos eu nunca aprendi tanto dos outros com relação ao próximo e com relação a mim mesmo do que esses últimos 2 anos. Foi um momento assim, foi fundamental para mim, né? Então, poxa vida, como eu aprendi. E aprendi, sabe, eu percebi que existem situações que é possível perdoar, existem situações que nesse momento não é possível perdoar. Não adianta jogar um peso para a pessoa, não, porque você tem que esquecer, você tem que perdoar. Neste momento, não dá. Preciso, eu sei, eu tenho essa consciência, mas eu vou me preparar. Isso é autoconhecimento. Eu vou me afastar para não criar mais problema. Eu vou me afastar para não arrumar mais encrenca, né? Mas o mais importante de tudo é que a gente consiga para que a gente consiga se enfrentar e enfrentar a vida de uma forma plena, né? Entendendo que a gente está aqui para ser feliz, e ser feliz é viver intensamente todos os momentos que a vida nos apresenta, os gostosos e os não gostosos. Sofrimento, para finalizar, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele classifica o sofrimento como contrariedade. Nós sofremos porque nós nos sentimos contrariados. Quando nós não estamos contrariados, nós não estamos sofrendo. E nós nos contrariamos com o quê? O que nos traz contrariedade? Então, vamos buscar o aprendizado com tudo aquilo que a vida nos coloca. Com certeza. Com certeza. Eu digo que o autoconhecimento ele é um processo de libertação, né, Wilson? Sim. É uma possibilidade de, quando a gente reconhece a nossa geografia interna, né? E por isso é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, sim, a gente consegue identificar quais são essas barreiras que impedem esse nosso crescimento, e isso faz com que a gente evolua, né? E é fundamental. Eu estou vivendo esse momento, tá? E eu falo que a pandemia para mim foi muito boa, porque foi o momento que me fez parar, sentar e falar, peraí, o que está acontecendo, né? E é fundamental. E a doutrina, ela é maravilhosa, né? As promessas do Cristo, a certeza da misericórdia, ela sempre nos dá aquela chance, você pode recomeçar, graças a Deus. A gente pode recomeçar, né? Todo dia, nós recomeçamos todos os dias. Todos os dias. E o autoconhecimento ele é isso, ele é a chave que nos liberta e nos libera para que a gente realmente consiga crescer. E obrigada pelas palavras, muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom. 50 minutinhos é muito pouco com você. Estou vendo aqui as pessoas dizendo que o Wilson ele é inspiração, e assim. Muito obrigada, viu, Wilson? Imagina, de coração. Imagina, eu é que agradeço muito, muito, muito todo esse carinho, estar junto com vocês. Realmente é
é uma bênção, né? Poder estar aqui e usufruir de tanta coisa boa, de tanta vibração gostosa. Isso é muito bom. Antes de lhe passar a palavra para você poder fazer a prece final, deixa eu só lembrar o pessoal de amanhã, que amanhã a gente vai ter a live presencial lá na Fraterna, às 20 horas. Para a modalidade presencial não temos mais vagas, porque nós estamos limitando a entrada a 18 pessoas por conta da pandemia, então estamos seguindo os protocolos sanitários. Mas amanhã não percam pelo Instagram. Aqueles que não estiverem presentes, né, poderão nos seguir através do Instagram, assistir a live através do Insta. Nós vamos ter o nosso querido Luciano Grisolha, ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo, e vamos ter a harmonização com o queridíssimo Jin Hara. Eu falo que os nossos japoneses são os melhores, tá aí o Jin Hara que vai fazer a harmonização. Então não percam amanhã, e vamos agora encerrar. O Luciano Grisolha eu não conheço. Não, você não conhece? Ele é um grande amigo, eu conheço lá que beleza. É um grande amigo, uma pessoa muito legal, é extremamente ativo no movimento espírita, então já o conheço há muitos anos. Que bom. É um camarada muito bacana. Então ele vai na nossa casa amanhã. Muito obrigada mais uma vez, e encerra então a live com uma prece. Puxa vida, e a prece, novamente, né, que eu acho que é fantástica essa prece, né? Eu amo essa prece. A oração de São Francisco. Então vamos reforçar essa oração? Vamos lá. Trabalhando interiormente, todos nós buscando serenizar nossa mente, coração, e elevando o nosso pensamento com as melhores intenções de amor, de paz e de reconforto a todos aqueles que precisam. E lembrando de São Francisco, quando ele nos diz: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças Muito a Deus. Obrigada, viu? E te espero lá na Fraterna, se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser, iremos lá. Muito obrigado a você e a todos que Muito estiveram obrigada. conosco, tá? E obrigada a todos pela presença. Um grande abraço a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Flávia, um abraço. Até logo mais a todos. Tchau, tchau. Até.